Hoje, para vocês, é a coisa mais estranha que já me aconteceu. Mas apesar de estranho, aconteceu de verdade. Em minhas buscas sobre o assunto na internet, cheguei neste canal e percebi que outras pessoas passaram pela mesma aflição que eu passei. Por isso, resolvi contar o meu relato. Bora parar aí. Se for verdade, deixa um like e se inscreva no canal. Meu nome é José Maurício e moro no interior de uma cidade em São Desculpa aí pela minha voz rouca. Paulo. Eu prefiro manter a cidade em sigilo, pois se trata de uma cidade turística e não pretendo expô-la negativamente de nenhuma forma. Nunca até então eu desejei me mudar deste lugar, mas confesso que fui tomado pelo medo depois do que me ocorreu. Não há uma noite que eu consiga dormir bem. A ansiedade me ataca e preciso de calmantes para pegar no sono. Tudo por causa de um atalho que resolvi pegar. Minha história, amigo, começa quando o meu motoboy, infelizmente, ficou doente. Justo quando a cidade estava abarrotada de turistas. Eu tenho um trailer de lanches e ofereço entregas delivery nos arredores da minha cidade. Naquela noite, eu fui informado que havia uma blitz policial na entrada principal do meu bairro. Sem motoboy não me restava alternativas, senão ia eu mesmo fazer as entregas, mesmo não tendo habilitação de moto. Então, eu fui. Peguei um outro caminho no final do bairro, um atalho perigoso, dada a falta de iluminação. E é um ponto de encontro dos usuários de drogas. Por eu ser muito conhecido por aqui, não tive muito medo, pois os drogados não eram o problema, pelo menos para mim. No final do bairro, nos arredores de uma belíssima cachoeira, há um túnel que as pessoas usam para cruzar o meu bairro e o próximo. Mas a princípio, não estava nos meus planos fazer isso. A intenção era passar por cima, num trajeto de estrada de chão. Não era o mais rápido, mas era o mais seguro naquela noite, pois eu não queria deixar de atender os pedidos dos clientes. Para quem estivesse disposto a se arriscar, o túnel era uma excelente forma de poupar o tempo, pois apesar do perigo do trem, o trajeto era muito breve. Mas repito, não era a minha intenção passar por lá. Primeiro porque sempre tive aversão a trens. Segundo, imagine a noite. Terceiro e principal motivo, eu estava de moto. Havia uma dificuldade em atravessar o túnel de moto ou de carro. Mas mesmo assim, pensei no tempo que pouparia e resolvi ir. E de cara, para meu desespero, a moto trepidou e derrapou em um cascalho, me jogando no chão com todos os lanches. Eu não sei dizer se foi um problema mecânico que fez com que eu caísse, ou se foi o tombo que gerou o problema mecânico. Só sei que eu estava sozinho, sem os lanches e agora a pé, longe de qualquer sinal de telefone ou de alguma ajuda.
Eu tinha duas opções: voltar caminhando até o lado habitado do meu bairro, o que demoraria uns 40 minutos a pé, ou cruzar o túnel até o bairro vizinho e ligar para alguém vir me buscar. É claro que a essa altura eu não poderia imaginar o que me aguardava. Então eu prossegui. Meu único medo naquele momento era que um trem me pegasse antes de atravessar todo o túnel. Mas eu me lembrei que, quando criança, eu e meus amigos, nós brincávamos ali, naquela cachoeira, e que atravessávamos o túnel de vez ou outra. Lembrei que, apesar de só haver espaço para o trem no túnel, de 15 em 15 metros, havia um espaço na parede que nós usávamos para nos proteger, caso viesse o trem. Chamávamos de salva-vidas. Corri pelos trilhos do túnel adentro, porque, apesar de não ser covarde, eu assisti muitos filmes de terror, o suficiente para não querer estar em lugar nenhum escuro e perigoso, e ainda mais sozinho. Então não pensei duas vezes e acendi a lanterna do celular. E comecei a correr, e olhando para o chão, e pulava as madeiras dos trilhos, para não tropeçar nos lastros. A adrenalina me subia a cada salva-vidas que eu passava. Eu estava com uma sensação de arrependimento de ter entrado ali, mas voltar era bem pior. Então continuei correndo pelos trilhos, quando uma sombra de alguma coisa se projetou na parede do túnel. Eu, já com medo, joguei a luz da lanterna em cima para ver o que era. E o que eu iluminei parecia com um cachorro. Eu disse, parecia. Até hoje eu não tenho certeza o que era aquilo. Então joguei a luz naquilo e continuei andando. Para mim era parecido com um cachorro. E fui passando por ele. Quando fiquei na mesma linha dele, sabe, assim, lado a lado praticamente, foi aí que eu vi que aquilo era um bicho estranho e enorme. E ficou só me acompanhando com a cabeça e olhando fixo dentro dos meus olhos. Minhas pernas me faltaram. Deixei o celular cair em meio às pedras e a iluminação diminuiu. Eu me apavorei, não conseguia me mover. Mas ele não se movia também. Em choque e com a visão limitada, eu apertei os olhos para poder ver e abaixei lentamente para pegar o celular. Mas a criatura uivou tão alto que o eco me ensurdeceu. Não via nem ouvia mais nada, apenas aquela luz pequena no fim do túnel. Vendo que o animal não se movia, tratei de correr. E tudo que me lembro é do pavor de ser seguido e atacado por aquilo. Mas ele não me seguiu. Eu continuei correndo com os olhos apertados até ouvir um bando de garotos debochando e perguntando qual droga eu estava usando, provavelmente por terem me visto correndo com a cara de assustado. Bom, eu acho. Só então eu abri os olhos e percebi que estava fora do túnel, a mais ou menos uns 100 metros. Nenhum dos garotos ouviram um uivo. Talvez o eco tenha dado uma sensação de barulho mais alto do que realmente foi. Lembrei que meu celular e minha moto haviam ficado para trás e precisei pedir carona aos meninos. E preferi não comentar o que tinha acontecido, já que não adiantaria nada falar. E fiquei esperando eles fumarem o último cigarro, né?
No caminho de volta para o trailer, passei pela Blitz, que já nem me lembrava mais. E parecia ter uma década que eu saí para entregar aqueles lanches. Lembro-me de pensar como que eu iria voltar para buscar a moto e o celular. Eu olhei e vi que nessa Blitz havia um policial que eu conhecia. Esse policial sempre comia lanches lá no trailer. Aí eu perguntei para ele se desse para ele ir buscar a minha moto e o meu celular. Como era uma Blitz, eles tinham aquela caçamba a reboque. E em menos de 30 minutos já haviam pego os meus pertences. Perguntei se tinham visto alguma coisa estranha lá no túnel. Eles disseram que não. Então me deixaram lá no trailer. Bom, hoje eu deixo o meu agradecimento aos policiais daquela noite por recuperarem, principalmente, a minha moto. Bom, esse é o meu relato e muito obrigado ao canal por essa oportunidade de poder contar. E uma boa noite aí a todos vocês. Foi esse o vídeo aí.